Olá, eu sou a psicóloga Daniele Castellani e hoje eu vou falar sobre a dificuldade em falar não e a importância em dizer não, né? Porque muitas vezes falar não para o outro é falar sim para si. Falar sim demais para o outro é dizer não para si mesmo. Então vamos falar sobre essa importância de desenvolver, né, essa autoestima para a gente conseguir falar não para o outro. Já comecem aí a reflexão para vocês, o motivo, a sensação, né, o porquê vocês não recusam as coisas, quais são as pessoas que vocês têm dificuldade em recusarem dizer não, quais são os lugares, né, quais são as circunstâncias que fazem com que vocês se sintam tão mal em recusar alguma coisa, em falar o não, né, já virão algumas coisas aí na cabeça de vocês. A primeira reflexão que a gente faz é se a gente não está vendo também o mundo com um certo espelhamento. Então, tem dois grupos aí de pessoas, tem um grupo que vê o mundo como espelhamento, e quando fala não, também tem muita dificuldade em receber o não, né? Então, essa pessoa ela tem uma concepção já na cabeça dela de que falar não machuca e desagrada o outro, e ela também tem muita dificuldade em receber não, ou seja, ela é muito machucada, ela se sente muito desagradada quando recebe o não. Então, ela funciona no mundo numa espécie de espelhamento. Tem dificuldade de falar não e também tem dificuldade de receber não. Ali ela está numa linha horizontal. Saudável não está, pela dificuldade em dar e receber, mas ainda assim ela está numa linha horizontal. O segundo grupo de pessoas são aquelas pessoas que têm muita dificuldade em receber não, mas aceitam o não com muita facilidade. Então, quem é esse grupo de pessoas? É aquele grupo de pessoas com uma baixa autoestima, né? Que acha que não tem o merecimento de nada nessa vida, ou seja, ela tem muita dificuldade de falar não, ela faz tudo para todo mundo, o gerenciamento de tempo dela é péssimo, porque ela tá sempre fazendo algo para alguém, mas quando alguém fala não para ela, ela nem questiona, porque ela fala, não, também não recebo nada mesmo, minha autoestima tá cagada, tá lá embaixo, acho que não mereço, então tá tudo certo, né? E aí não é uma linha horizontal como o grupo anterior. Aí tem uma linha mais vertical, onde uma outra pessoa está sempre na superioridade e ela está sempre abaixo. Vamos começar pensando um pouco na nossa criação e lembrar das crianças, né? Evoquem aí na memória de vocês as crianças mais próximas que vocês têm, crianças pequenas mesmo, bem pequenininhas, e das lembranças, né, que falam de quando a gente era pequeno. A palavra mais usada por essas crianças é a palavra não. É incrível e lindo de ver, é bonito de ver. Alguns pais não gostam, alguns cuidadores não gostam, mas é bonito de ver. As crianças, elas falam muito não, sem medo nenhum de desagradar, o que é muito legal. Instintivamente, elas têm uma comunicação clara, assertiva e objetiva. Elas simplesmente falam não para aquilo que elas não querem e sim para aquilo que elas querem. Ó que coisa linda, ó que coisa bacana, ó como a gente poderia fazer isso até hoje. Ter uma comunicação mais clara e assertiva faria com que teríamos menos fofoca, não é mesmo? Menos abuso, né? Porque não é não, falei não é porque não quero. Mas se a gente começa a aceitar, né? Eu sempre dou esse exemplo. Não quero um cafezinho. A pessoa me ofereceu um cafezinho. Eu falei que eu não quero. Eu, Daniele, não quero. Eu não quero. Não é não. Acabou. Não precisa me forçar a beber. Como eu trabalho com espelhamento, vou entender que pro outro também é assim. Então, se eu falo, quer um cafezinho? A pessoa falou não. Desculpa, se estiver fazendo doce, eu não vou entender. Não é não, então não vou oferecer mais o café. Se a pessoa ficar com vontade, infelizmente ela que lute, porque a comunicação não foi assertiva. E eu entendo que sim é sim, não é não. Então, se a gente entendesse um pouco mais e fôssemos como nós crianças, eu acho que teria menos abuso, né? Eu acho que teria até menos violência, a gente não ficaria insistindo tanto com as coisas. E aí, isso foi um parênteses enorme, gente, mas voltando aqui para a questão da criança, a criança ela não tem filtro social, a criança ela não entende que ela está desagradando. Quem faz isso com as crianças somos nós adultos, somos os criadores, né? Os cuidadores, os pais, os tios, os padrinhos, os avós, os amigos. São essas pessoas que fazem com que essa criança comece a adquirir um filtro social baseado na questão cultural, daquela sociedade, né? Então vem da cultura. Então aquela criança começa a crescer, ela tá falando não com muita naturalidade, ela tá ali simples e feliz, até que alguém fala: "Não, isso é muito feio, não fala não para sua avó.
Não recusa o abraço do seu tio. Não fala que você não gostou. E aí ela começa a perceber que em volta dela, quando ela fala não, talvez a pessoa não dá aquele sorriso tão grande quando ela fala sim ou quando ela faz alguma graça. Ali já se instalou alguma coisa na psique daquele indivíduo. Então ela já entende e ela já faz essa associação de que falar sim faz com que as pessoas se sintam mais felizes e falar não faz com que as pessoas fiquem mais tristes. E aí ela não consegue desenvolver uma capacidade que é muito importante, que é lidar com a frustração, porque os cuidadores não aceitam, né? Eles não desenvolvem isso na criança, de que talvez ela vá falar não que uma outra pessoa vai ficar frustrada, assim como muitas vezes ela quer alguma coisa e os pais ou cuidadores vão falar que não, e ela também vai ficar frustrada. Então, isso é uma coisa que a gente aprende já desde muito pequeno e que nos forma de uma maneira que faz com que sejamos mais inseguros, mais carentes, que temos uma comunicação mais difícil, que a gente rode muito para se comunicar, invente muitas desculpas, né? Se torna até uma pessoa, pode ser uma pessoa extremamente honesta, uma pessoa que respeita as outras, mas acaba que ela também mente, né? Ela acaba se tornando mentirosa porque ela tem tanto medo de desagradar que ela acaba inventando desculpas e narrativas em vez de falar uma palavra tão simples e tão pequenininha e tão fácil de falar, que é o não. Então, se a gente é criado dessa forma que eu acabei de falar, a gente acaba sendo criado com uma concepção de que para a gente ser amado, a gente não deve colocar limites e se manifestar de forma contrária ao objeto de amor. Olha que dificuldade, olha como nos tornamos adultos tão inseguros, né? A gente entende que o não que a gente fala é perder, né? Falar não para alguém é perder a admiração e aquele amor, o que não deveria ser uma verdade. E aí a gente cresce, né? E a gente vê uma sociedade de muitas pessoas inseguras, né? Pessoas que vivem ali em relacionamentos abusivos, tóxicos, de violência, porque ela tem medo de falar não e medo de ficar sozinho. Então ela aceita qualquer coisa porque ela tem medo de ficar sozinho. Ela não entende que se ela for mais firme, mais clara consigo mesma, ela vai encontrar pessoas tão parecidas com elas, né? Porque a gente se aproxima de pessoas que são parecidas com a gente, como dizem, semelhante atrai semelhante. E do outro lado, né? Então tem essas pessoas que são extremamente inseguras. Do outro lado, podemos ter também pessoas tão inseguras quanto, mas que a manifestação desse sintoma é o contrário, né? Então, são pessoas bem radicais, pessoas que falam não pra tudo, pessoas que têm quase zero empatia, né? Mas também são tão inseguras quanto. É só a forma de se manifestar que é diferente. E elas acabam sendo os abusadores nesses relacionamentos, onde o outro lado, que é o lado também inseguro, mas é aquele lado que não tem facilidade em dizer não, que aceita tudo. Então, um atrai o outro, né? Não tem como. Tem o abusivo e tem o abusador, mas ambos são inseguros. O ideal são as pessoas que chegam ali na síntese, que ela entende tudo isso, né? Um processo de autoconhecimento, seja ele qual for, vai ajudar muito com que você chegue nessa síntese, que é você entender que dá para falar não quando você não quer algo, e que dá para falar sim quando você quer algo, e que também você vai se frustrar muito, porque da mesma forma que você tem o direito de falar não, o outro também tem. Então, né, a gente vive relacionamentos, sejam eles qual forem, né, familiar, relacionamento amoroso, e terão muitos momentos onde o outro vai querer uma coisa e você não vai, e terá a hora que você vai querer uma coisa e o outro não vai querer. E aí você segura esse forninho, porque da mesma forma que você pode falar, o outro também pode. Isso é maturidade psíquica e emocional. Para falar um pouquinho de Jung, dentro da perspectiva junguiana, a gente vai entender que essa dificuldade de falar coisas, a gente já sabe que tem relação com, com não ser bem quisto, bem visto, bem querido, mas ele consegue fazer uma associação com os complexos, né? Então, os complexos de rejeição, os complexos de inferioridade e de abandono, né? Então, quando as pessoas têm. Eu sempre falo que todos nós temos esses complexos, todos, sem exceção, até porque vem de uma questão arquetípica, né? Uma questão enraizada ali que antecede ao ser humano, que é inerente àquele ser humano. E os complexos são da experiência pessoal. Então, imagina que já tem, a sociedade de uma forma geral, tem medo de ser rejeitada, tem medo de ser abandonado. Ninguém quer ser rejeitado nem abandonado, vamos combinar. Mas já nasce com aquilo, mas de acordo com a experiência individual, né, do sujeito, né, com a experiência de vida daquela pessoa, se ela teve em algum momento da vida dela
abandonos, rejeição, seja muito pequeno, principalmente de figuras muito fortes de amor, né? Pai e mãe, assim, ó, ganhou real. Pai, mãe, cuidadores, avós. Se a pessoa foi embora de casa, se a pessoa, né, tava na escola esperando o pai e a mãe buscar, o pai e a mãe não buscou, coisas desse tipo que traumatizaram muito a psique daquela pessoa, vai fazer com que ela tenha cada vez mais forte esse complexo de rejeição, abandono e inferioridade e que ela tenha cada vez mais medo de falar não, né? Porque ela entende que o outro foi embora por alguma coisa errada que ela fez. E é muito fácil, né? Pela cultura que a gente tem, a gente associar que isso que a gente fez de errado tem total ligação com a nossa capacidade de incapacidade, né? De falar não. E agora uma última reflexão que eu quero trazer para vocês verem na vida de vocês, na vida dos outros, mas principalmente na de vocês, né? Vamos parar com essa de ouvir coisas de psicologia para avaliar os outros. Isso é pra gente ver o quão tóxico a gente é, o quão inseguro a gente é, o quão carente a gente o quão triste a gente está, né? A gente tem que aprender a se desenvolver antes de querer desenvolver o outro. Mas pra gente refletir pra gente mesmo, é porque é aquela que eu falo em consultório, né? Muitas vezes uma pessoa que ela é muito insegura é porque ela se acha grande demais. É um grande paradoxo, porque aí você vai me dizer, ué, mas se a pessoa é muito insegura é porque ela tá se achando o cocô do cavalo do bandido, não é? Como é que ela tá se achando demais? Então vamos pensar numa linguagem mais, até psicanalítica, uma linguagem mais simbólica do inconsciente. Uma pessoa que ela acha que sempre será reparada, né? Então eu vou sair na rua e as pessoas vão reparar se eu tiver com a unha mal feita, com o sapato rasgado, com a blusinha furada, se eu falar alguma coisa em público muito errada, as pessoas estão sempre me avaliando. Concorda comigo, né? Não tô generalizando, mas concorda comigo que ela não pode, no fundo do inconsciente, estar se achando demais? Né? Então é o que eu sempre falo, a gente não é o sol, onde o mundo todo gira em torno da gente, mas também a gente não é um pinguinho de areia, a gente é importante para as pessoas ali que nos cercam. Mas na vida real, no mundo ali fora, eu não sou muito importante, não. Eu sou bem pouco importante, na verdade. Então, se eu ficar muito noiada, né? Muito preocupada com o que as pessoas vão pensar de mim, é porque talvez o meu ego tá se achando muito, né? Então, se a gente for associar isso com o medo de falar não, é porque, nossa, se eu, Daniele, falo não, olha o peso que o meu não tem. Eu sou tão importante que se eu falar que eu não quero ir na festinha que vai 300 pessoas, para o dono daquela festa, ele vai ficar muito chateado e às vezes ele não vai, né? Isso é um complexo meu constelado, isso é uma necessidade de ser maior, mas que eu não tenho consciência disso. Muitas vezes a gente ganha consciência num processo terapêutico, né? Num processo analítico, num processo de autoconhecimento. Eu não tenho conhecimento disso, então não adianta a gente culpabilizar uma pessoa, tá? Então fica a reflexão aí também. Mas essa pessoa pode ter um ego tão rígido, tão mal estruturado no sentido de rigidez, que ela acha que ela é tão importante, por isso que ela se esconde. Eita lasqueira. Então, quando a gente vai trabalhar isso em consultório, a gente conta para aquela pessoa que ela não é tão importante assim, que ela pode sair da caverna ali de Platão, que ela pode sair da casinha, que ela pode se colocar no mundo, porque ninguém vai reparar muito se ela tá descabelada ou não. No máximo, para as pessoas que ela é importante, aí sim eles podem reparar. Para o resto, ela não é muito importante, não. Então, a gente tem que tirar essa rigidez do ego para ele se sentir menor, pequenininho. Olha o paradoxo. Quando eu faço com que o ego fique menorzinho, ele se torna maior, né? A pessoa se torna melhor, a pessoa se sente mais segura. E acho que eu me perdi aqui na fala, mas eu ia falar que isso está completamente associado à dificuldade que a pessoa tem de falar não, né? Então ela acha que ela vai desagradar muito o outro se ela falar não. E a verdade é que não. Né? Ela pode desagradar uma pessoa ou outra, mas não na proporção que ela tá achando. Então tá tudo bem ela falar não, porque isso vai facilitar, né, com que ela tenha uma maior qualidade de vida, que ela tenha um melhor gerenciamento de tempo, que ela tenha uma maior autoestima, porque nós não estamos aqui para agradar todo mundo. É claro que a gente quer agradar e é claro que a gente quer ser agradado
retardado, mas a gente não pode viver uma vida com essa persecutoriedade, né? Com essa coisa que nos assusta de que a gente não pode decepcionar ninguém, porque se eu existo, eu já decepciono, assim como eu já agrego alguma coisa para alguém. Então, acho que é pensar em todas essas perspectivas que eu falei para vocês e entender que falar não, ter uma comunicação assertiva, uma comunicação clara, né, além de servir de exemplo para as outras pessoas e reduzir aí o número de fofocas, né, o número de desculpas, vai te ajudar no seu crescimento e vai ajudar, pelo exemplo, todas as pessoas que convivem com você para que tenham um mundo mais. O mundo acho que é muita coisa, né? Mas uma sociedade mais clara, mais honesta e que dá um amor de verdade, sabe? Quando você fala sim é porque você quer fazer com qualidade, você quer estar lá. E se você falar não, é porque você tá falando sim para você naquele momento, tá bom? Então que saibamos falar não, assim como saibamos falar sim, mas que a gente consiga sentir dentro de nós o que realmente a gente quer para a gente ter uma melhor vida, tanto para a gente, né, quanto para as pessoas que nos cercam. Um beijo e até a próxima!